Governo federal anuncia uma série de medidas que vão mudar e auxiliar ainda mais pessoas no Farmácia Popular. E você vai ver também. Medidas provisórias do desenrola e do reajuste dos valores dos carros são sancionadas no país. Cresce o número de endividados no Brasil. Você já parou para pensar quanto está saindo os gastos com o casamento? Logo, logo você vai saber, porque essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, 1h da tarde, mais 16 minutos, dia 7 de junho de 2023. Hoje, quarta-feira, mas para uns já é quinta, para outros já é emenda de feriado, enfim, amanhã tem feriado e o pessoal hoje está naquele dia mais tranquilo em muitas repartições, já pensando na emenda aí do final de semana. Mas muitos, claro, vão trabalhar na sexta, vão trabalhar no sábado, visando as vendas do Dia dos Namorados também, porque não amanhã também no feriado tem comércio aberto nos shopping centers, mas a gente sabe que neste final de semana, nesse feriadão aí, vai ter tempo bom, então há previsão de muita movimentação nas estradas catarinenses e a Polícia Federal Rodoviária já alerta, né, para a questão aí das operações que estarão sendo feitas e também consumo de álcool, cinto de segurança, uso da cadeirinha, tudo isso para evitar acidentes e, claro, respeitar os limites de velocidade. Após o anúncio do governo sobre a política de valores dos carros novos no Brasil, as montadoras começaram a anunciar os novos preços dos veículos. Para comprar mesmo com desconto, os valores ainda chamam a atenção da população. Os preços de carros com descontos começaram a ser anunciados pelas montadoras nesta terça-feira e, junto com isso, o marketing sobre os preços vieram de maneira intensa. Algumas montadoras, como a Renault, que já tinha um dos modelos de carros populares mais baratos em solo brasileiro, estão se preparando para anunciar os atuais preços. O Kwid da Renault, que antes valia cerca de R$ 69 mil, teve um desconto de R$ 10 mil e está sendo comercializado por R$ 58.990. Já a Fiat retirou a tabela de seu site, mas anunciou que em breve as ofertas com valores reduzidos seriam colocados. A expectativa é que seu carro mais barato, ou seja, o modelo chamado de Mobi, saia por cerca de R$ 60 mil, 9 mil a menos do valor antigo. Outra montadora que retirou a tabela do site é a Volkswagen, mas anunciou que, além do desconto realizado pelo programa do governo, a montadora alemã vai expandir a oferta e oferecerá bônus de até R$ 5 mil. Vale lembrar que o programa do governo foi redesenhado e a desoneração direta de tributos deu lugar a um novo modelo. Para o consumidor, o efeito será um desconto entre R$ 2 e R$ 8 mil no valor de aquisição dos automóveis. Contudo, as montadoras devem aplicar tabelas próprias, somando os descontos praticados no mercado atualmente. Dessa forma, pela livre concorrência, os valores podem cair ainda mais. Pelo lado do governo, os benefícios que antes teriam um teto de 500 milhões, agora será de R$ 1,5 bilhão. Como os ônibus e caminhões entraram no balaio, a divisão ficou dessa forma. Os benefícios serão concedidos até os limites de 500 milhões para os carros, 300 milhões para os ônibus e 700 milhões de reais para os caminhões. Mas atenção, caso você tenha a disponibilidade ou a vontade de adquirir os automóveis, a ideia é não demorar muito. O motivo é que esses valores citados anteriormente são temporários. As cifras funcionarão como uma espécie de trava, ou seja, quando os créditos atingirem esse montante, o incentivo do governo será encerrado, mesmo que isso aconteça antes dos 4 meses previstos.
E foi publicado já no Diário Oficial da União a medida provisória do programa Desenrola. O objetivo do projeto é dar condições especiais para brasileiros que ganham até 2 salários mínimos renegociarem dívidas de até R$ 5.000. O programa Desenrola terá início a partir de julho e, para isso, a equipe econômica do governo definiu o programa em 2 faixas. A primeira delas beneficia os devedores de baixa renda. Portanto, poderão participar do programa nessa primeira faixa brasileiros com renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos, pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, cidadãos com dívidas no setor privado inscritas em cadastro de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Nesta faixa, não poderão ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiro. O pagamento da dívida poderá ser feito à vista ou por financiamento bancário em até 60 parcelas. Cabe ao devedor escolher um banco que tenha se inscrito no programa para fazer a renegociação. Para evitar um prejuízo ao setor bancário, o Ministério da Fazenda oferecerá uma garantia, ou seja, mesmo se as parcelas não forem pagas, a instituição financeira receberá sua parte do acordo. Para quem optar pelo parcelamento, não haverá entrada e os juros serão de 1,99% ao mês, e a primeira parcela vence após 30 dias. O pagamento poderá ser feito por débito em conta, Pix ou boleto bancário. Os beneficiários do programa também terão a oportunidade de fazer um curso de educação financeira para evitar novos endividamentos. Já na faixa 2, serão atendidas exclusivamente pessoas com dívidas no banco. Nesse caso, os devedores poderão renegociar as pendências diretamente com a instituição financeira, ao contrário da faixa 1. Para este grupo, o governo não oferecerá uma garantia, mas, por outro lado, em troca dos descontos da dívida, os bancos vão receber um incentivo para que aumente a oferta de crédito. Tanto a faixa 1 quanto a faixa 2 estarão isentas de pagamento de imposto sobre operações financeiras, o conhecido IOF. Outro ponto do programa Desenrola é tirar do vermelho mais de 1 milhão de pessoas com dívidas de até R$ 100. Elas serão retiradas do cadastro negativo, o que permitirá que façam novos empréstimos. A Federação Brasileira de Bancos disse que o programa Desenrola vai de acordo com o que foi negociado previamente com bancos e instituições financeiras. Segundo a Febraban, os bancos vão contribuir para diminuir o número de consumidores negativados e ajudar milhões a reduzir suas dívidas. Em falar em dívida, a classe média é que está mais endividada no país e também a que tem maior percentual de prestações atrasadas. A conclusão é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em maio, de cada 100 famílias brasileiras, 78 tinham algum compromisso para quitar, uma situação comum que se mantém inalterada há 4 meses. Mas quando o assunto é inadimplência, a situação muda. 29% dos endividados estavam com 3 meses de atraso nas prestações e quase 12% deles afirmaram que não têm condições de quitar a dívida. Segundo a economista da CNC, o endividamento caiu um pouco entre os mais pobres e mais ricos. Quem assumiu compromisso demais foi a classe média. São as famílias que afirmam que não vão ter condições de pagar dívidas já atrasadas de meses anteriores, continua crescendo. Isso mostra que quem tem dívidas atrasadas já mais antigas segue encontrando dificuldade para pagar, para quitar essas dívidas em razão do acirramento das despesas financeiras, as despesas com juros, já que os juros estão num nível bastante elevado. Então isso dificulta a quitação da dívida e nós chegamos a quase 12% de pessoas no Brasil, de famílias no Brasil, com algum tipo de dívida atrasada de meses anteriores e afirmando que não vão ter condições de pagar essas dívidas já atrasadas.
A seguir, Procon de Santa Catarina entra na briga contra a Netflix. O estado de Santa Catarina tem sido impactado com o poder de Deus. Agora chegou a vez de Criciúma e região receberem a caminhada da fé com o pastor Almeida, o amigo de todos. Venha participar e receber o seu milagre. Terça-feira, dia 13 de junho, em Cocal do Sul, na Avenida Maximiliano Gaidzinski, 147 Centro. Às 19h30. Quarta-feira, 14 de junho, em Rio Manha, às 19h30, na Avenida Imigrantes 1110. Quinta-feira, 15 de junho, em Santa Luzia, às 19h30, na Avenida Universitária 1675. Sexta-feira, 16 de junho, das 19h30 às 23h. Grande Vigília Regional dos Escolhidos, na Rua Miguel Patrício de Souza 300, Próspera. Sábado, 17 de junho, em Içara, às 15h, na Rua 7 de Setembro 600 Centro. Sábado, 17 de junho, em Forquilinha, às 19h, na Rodovia Gabriel Arns 3656. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. Nós temos um propósito: combater a corrupção com toda a nossa força, porque só assim o Brasil vai crescer de verdade. Nós temos uma posição: estamos ao lado de quem quer empreender e gerar emprego, porque esse é o caminho para o crescimento. Nós temos uma certeza: ao lado do nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, vamos seguir trabalhando por quem faz a nossa economia crescer. Lidere pelo exemplo. Venha para o PL. Olá, mulheres que vencem, me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde hoje está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. A versão é Ara, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Minha amiga, meu amigo, talvez você esteja me assistindo, não carregue condenação nenhuma. Por quê? Porque você é homem, é mulher de Deus, você tem que se achegar a Ele e pedir perdão, mas sim, com um coração sincero, e o Senhor nos perdoa. O homem, às vezes, olha, ele pode nos perdoar, mas ele acaba lembrando dos nossos erros que cometemos com Ele, mas o nosso Deus não, porque Ele declara também, o nosso Deus Todo-Poderoso, lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, parte B: e tu lançarás todos os pecados no mar do esquecimento. Então o Senhor, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não lembra mais. Porém, não se esqueça, nós temos que chegar diante de Deus com um coração sincero, amém? Com a alma quebrantada, e assim Ele nos ouvirá, amém? Nos perdoará, porque Ele nos quer nos ver de pé, andando, olhando para frente, prosseguindo o alvo que é a nossa salvação. Amém, minha amiga, meu amigo? Fica aqui meu abraço em nome de Jesus. A Controladoria Geral da União viu vulnerabilidade na emenda do auxílio emergencial e pediu cuidados para o governo. O trabalho também identificou uma indefinição de critérios para a participação das áreas técnicas do então Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, e a carência de indicadores para a tomada de decisão no momento que uma nova regra fiscal está pronta para sair do forno e que o governo quer ampliar receitas até por corte de renúncias tributárias. A emenda tinha como objetivo ampliar o potencial de crescimento econômico do Brasil no período de recuperação depois da pandemia de Covid-19.
O trabalho, com base nos próprios dados da Receita Federal, observou que apenas as exceções dessa emenda chegavam a 1,96% do PIB, equivalente a pouco menos da metade do montante dos incentivos vigentes, de 4,02% do PIB. A missão da Controladoria é elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. E a ferramenta de áudio Deezer fez um comunicado onde está lançando um sistema para detectar fraudes nos sons lançados na sua plataforma. Em um comunicado, o diretor da empresa afirmou que o objetivo é eliminar o conteúdo ilegal e fraudulento, além de aumentar a transparência e desenvolver um novo sistema de remuneração pelo qual artistas profissionais sejam recompensados pela criação de conteúdo. O sistema vai servir principalmente para detectar músicas que usam vozes sintéticas de artistas existentes. A inteligência artificial fez uma entrada relâmpago na indústria da música e no mundo da arte em geral. Em meados de fevereiro, o DJ francês David Guetta anunciou que usou a ferramenta para reproduzir uma voz semelhante à do rapper Eminem em um show. Ele afirmou que não iria comercializar a música, mas que tinha a intenção de abrir um debate. De acordo com a Deezer, mais de 100 mil músicas ou criações musicais entram na plataforma todos os dias. O diretor da plataforma explicou que a inteligência artificial pode ser usada para criar novos conteúdos incríveis, mas que é necessário garantir que seja feito com responsabilidade. Um momento em que o brasileiro não economiza muito é na hora do casamento. Um levantamento mostrou que o gasto médio do brasileiro com essa confraternização é extremamente alto. De acordo com a pesquisa realizada pela Global Wedding Report 2023, os brasileiros gastam, em média, R$44 mil com festas de casamento. É claro que nenhum dinheiro do mundo é comparável com a alegria e a união eterna entre duas pessoas que se amam. Porém, o valor ainda assusta. Mas, mesmo assim, o Brasil ainda é o 10º país que mais se gasta com esse tipo de festividade. Na primeira posição, aparece os Estados Unidos, onde é direcionado cerca de R$143 mil na festa. Aparecem na sequência o Reino Unido, Itália e Espanha, todos com média de R$112 mil. Mas a explicação para esse gasto no Brasil está também no número de convidados. De acordo com o levantamento, as festas de casamento no Brasil recebem, em média, 125 convidados. No Reino Unido e na Colômbia, por outro lado, os eventos são mais enxutos, com média de 81 e 76 convidados, respectivamente. Para fazer a comparação de diversos dados que envolvem os casamentos, a Global Wedding Report 2023 analisou casamentos de 15 países ao longo do ano de 2022. Ao todo, foram ouvidas mais de 25 mil pessoas. Foram analisados casamentos nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Itália, Índia, Colômbia, Peru, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e no México. E a Câmara dos Deputados aprovou agora pela manhã a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. O texto vai ao Senado e precisa ser votado até a noite do próximo dia 14, para não perder validade. As medidas provisórias têm força de lei e parte aí da publicação no Diário Oficial da União, mas precisam ser aprovadas em até 120 dias para não expirarem. A nova proposta prevê reforma de imóveis inutilizados nas grandes cidades, o reajuste no valor das obras já iniciadas e o incentivo à construção de unidades próximos a grandes centros urbanos. Para atender famílias enquadradas na faixa 1, os residentes em municípios com população igual ou inferior a 80 mil habitantes, o texto prevê, por exemplo, a habitação de instituições financeiras automatizadas pelo Banco Central, inclusive bancos digitais, sociedades de créditos de direito, cooperativas de crédito e órgãos federais, estaduais e municipais. Ou seja, toda essa mudança mostra que a Caixa Econômica vai perder
perder aí, no caso, a exclusividade do Minha Casa Minha Vida. Se essa proposta for aceita pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula, ela vira aí, então, deixa a exclusividade da Caixa Econômica e passa a outros bancos terem também a possibilidade de fazer o financiamento pelas regras do Minha Casa Minha Vida. Esse é o grande mote desse projeto de lei que já foi aí aprovado pela Câmara dos Deputados hoje pela manhã. Então, um importante passo para novas disputas, principalmente de juros, envolvendo os financiamentos do Minha Casa Minha Vida. A gente vai acompanhar essa situação para você aqui também. E desde o dia 23 de maio, a empresa de streaming Netflix começou a cobrar uma tarifa a mais para pessoas dividirem a conta. E os consumidores aí, mais de 100 países, melhor dizendo, começaram a contestar essa mudança imposta e, com isso, na última segunda-feira, o Procon de Santa Catarina acabou abrindo um processo para saber mais sobre essas alterações. As reclamações contra o novo procedimento de cobrança da Netflix, canal de streaming, têm gerado uma enxurrada de processos no Procon de Santa Catarina, tanto que o órgão abriu um processo para apurar as mudanças contratuais da empresa, instaurando o procedimento por descumprimento da oferta e cobrança adicional para compartilhamento de senhas no valor de R$ 12,90 por usuário. Flagrante abuso do que a Netflix está fazendo com referência ao consumidor que está usando o seu serviço de streaming. E nós, por bem, enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, nós temos que apurar esta questão. E nós tomamos essas medidas enérgicas para defender os interesses dos consumidores catarinenses. A instauração da medida cautelar vem para garantir que o cliente permaneça com o compartilhamento de senhas e telas sem cobranças adicionais. A orientação é para que os consumidores que se sentirem lesados com essa mudança no contrato procure o Procon do Estado ou o órgão mais próximo de sua residência, ou até mesmo acione pelo 151 para formalizar a reclamação. A multa estipulada é por infração aberta no Procon, no valor de R$ 500 a ser revertido para o Fundo de Recuperação de Bem Lesado do Ministério Público do Estado. Pode virar uma multa, pode e deve, tá? E nós estamos determinando que as regras anteriores sejam preservadas para o consumidor de Santa Catarina, para que use o streaming conforme está naquele termo de contratação da Netflix. O Procon de Santa Catarina está dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e já com contatos com outras unidades da federação que igualmente instauraram procedimentos administrativos parecidos. É possível que seja solicitada a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que também instaure processo cautelar por estar com repercussão entre os consumidores de todo o país. Bom ficar ligado. E a seguir, CDLs engajadas no aumento das vendas para o Dia dos Namorados. Não tem algo mais importante do que você ter paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você tem acesso a todas as bênçãos do Pai para você. Todas. É quando você se santifica, é quando você obedece a palavra. Você tem paz com Deus quando você está fazendo a vontade dele, quando você está agradando a Deus, querido. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Aconteça o que for, venha o que vier, mantenha firme a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Fica pertinho de Deus, tenha paz com Deus. E aí, meu querido, o Senhor abençoa você. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135.
Nós temos uma obrigação: incentivar os nossos produtores rurais, criando políticas públicas que fortaleçam as suas atividades. Nós temos uma virtude: somos mulheres que batalham no campo e na cidade e que ajudam o nosso estado a crescer. Nós temos um convite para as catarinenses. Venham para o partido que tem a maior representatividade aqui e em Brasília. Com você seremos muito mais fortes. Lidere pelo exemplo. Venha para o PL. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. O estado de Santa Catarina tem sido impactado com o poder de Deus. Agora chegou a vez de Criciúma e região receberem a caminhada da fé com o pastor Almeida, o amigo de todos. Venha participar e receber o seu milagre. Terça-feira, dia 13 de junho, em Cocal do Sul, na Avenida Maximiliano Gaidzinski, 147 Centro. Às 19h30. Quarta-feira, 14 de junho, em Rio Maina. Às 19h30, na Avenida Imigrantes 1110. Quinta-feira, 15 de junho, em Santa Luzia. Às 19h30, na Avenida Universitária 1675. Sexta-feira, 16 de junho, das 19h30 às 23h. Grande Vigília Regional dos Escolhidos, na Rua Miguel Patrício de Souza 300, Próspera. Sábado, 17 de junho, em Içara, às 15h, na Rua 7 de Setembro 600 Centro. Sábado, 17 de junho, em Forquilinha, às 19h, na Rodovia Gabriel Arns 3656. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. A Polícia Federal do Ceará cumpriu 26 mandados de busca e apreensão em 5 estados, incluindo Santa Catarina, brasileiros contra suspeitos de fraudes bancárias milionárias no país. As investigações contaram com participações do Serviço Secreto norte-americano. A quadrilha utilizava dados de cartões de créditos fraudados para comprar criptomoedas na maior plataforma mundial de negociação do ramo. Segundo a Polícia Federal, os investigados utilizaram mecanismos que geravam diversos números de cartões para realizar operações pela internet. Durante as investigações que tiveram início após informações preliminares compartilhadas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, também foi descoberto um esquema de lavagem de dinheiro, onde os ativos eram transferidos para outros usuários, na intenção de dificultar o rastreio dos valores. O valor do dinheiro movimentado pela quadrilha gira em torno dos 19 milhões de reais. A ação foi coordenada pela recém-criada Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, com sede em Brasília. Ao todo, 100 policiais federais foram envolvidos na ação desta terça-feira, e os mandados de busca e apreensão aconteceram nos estados do Ceará, Maranhão, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. Os acusados podem ser enquadrados no crime de furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro por organização criminosa, com penas máximas somadas de até 26 anos de prisão. E atenção também que o governo federal anunciou agora há pouco que os beneficiários do programa Bolsa Família poderão retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis na lista atual do Farmácia Popular.
Farmácia Popular é o programa, não é a instituição, é o programa do governo federal. Atualmente, as medicações disponíveis no programa estão divididas em 2 categorias. Parte da lista é gratuita e uma parte tem desconto de até 90% em relação ao preço tabelado nas farmácias comerciais. Entre os remédios que têm apenas desconto e agora passarão a serem gratuitos para quem recebe o Bolsa Família estão 4 tipos de anticoncepcionais, 2 tipos de tratamento para Parkinson, 3 apresentações de simvastatina usada no controle do colesterol, 3 alternativas para controle da rinite e fraldas geriátricas. Segundo o governo, quem recebe o Bolsa Família não precisará fazer um novo cadastro para retirar esses medicamentos de forma gratuita. A identificação do beneficiário será feita pelo próprio sistema do Farmácia Popular. Então, uma iniciativa que vai englobar vários outros medicamentos, inclusive as fraldas geriátricas dentro desse sistema. Se a pessoa que recebe o Bolsa Família e precisa da fralda é acamada, tem algum problema de locomoção, para fazer a retirada desses materiais nas farmácias cadastradas pelo governo federal e que atendem o Farmácia Popular, aí no caso a pessoa tem que ter uma procuração, algo que identifique aquele que está necessitando das fraldas. Então, novos medicamentos entrando nessa lista. E agora, mudando de assunto, mesmo presenteando aí os consumidores, né, com concursos, inclusive, a CDL de Sara está na expectativa do aumento do ticket médio e também das vendas para o Dia dos Namorados. Bom, sábado, dia de expectativa do comércio bem movimentado em toda a região, já que segunda-feira é Dia dos Namorados. Tem um pessoal que vai se antecipar aproveitando o final de semana. Sobre isso eu vou falar com o Paulo Brígido, presidente da CDL do município de Sara. Seu Paulo, mais uma data comemorativa com uma expectativa de ticket médio alto, até pela FCDL. Enfim, vocês estão trabalhando com uma média boa e expressiva para esse Dia dos Namorados, né? Sim, realmente a data Dia dos Namorados é uma data realmente a expectativa se torna bastante grande para o comércio, até porque a gente sabe que os casados também são eternos namorados e acabam se presenteando, né? E nós, esse ano, temos uma inovação bastante grande, já fizemos isso ano passado, estamos repetindo, que é divulgar também a gastronomia da nossa cidade. Então, os melhores casas, os melhores públicos estão com a gente, sorteando os tickets. Então, todas aquelas pessoas que vierem para o comércio de Sara, mesmo não comprando, só visitando as vitrines, pede o cupom, preenche, coloca na urna, você está participando muitas realizações gastronômicas que nós temos aqui no nosso município. Então, além de termos os preços realmente muito atrativos agora no comércio de Sara, também temos mais essa novidade que é sortear a gastronomia de Sara. Então, esse sábado o comércio fica aberto até às 5 horas da tarde. Na quinta-feira, feriado Corpus Christi. Sexta-feira volta ao trabalho normalmente. E no sábado até às 5 horas da tarde. Então vem para o comércio de Sara, vem nos prestigiar e você pode ter a grata satisfação de ganhar um almoço, uma janta nos melhores restaurantes da nossa cidade. O senhor que faz parte agora da direção da FCDL também, né, na parte distrital, parte regional, como é que vocês estão vendo o comércio em si no estado inteiro? Como é que estão chegando nas reuniões para vocês, seu Paulo? Olha, a expectativa é bastante grande, né? Até porque Santa Catarina, graças a Deus, nós estamos aqui com emprego sobrando. E quando há emprego, também o comércio fica, porque as pessoas, quando perdem emprego, ela se retrai bastante porque fica com medo de gastar. Quando está todo mundo empregado na sua família, automaticamente ele fica com confiança e acaba gastando mais. Por isso que o ticket deu tão alto. Então, em toda Santa Catarina, realmente, eu converso com todos os presidentes, a gente tem um grupo muito unido, que então acredito que em toda Santa Catarina nós vamos ter uma excelente data comemorativa para o Dia dos Namorados. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então você que quer concorrer aí a prêmios também, o município de Sara sempre tem essa vantagem, eles sempre estão fazendo promoções nas épocas especiais. A CDL aqui não está fazendo diferente, essa semana inclusive lançou a corrida, a gente já falou por aqui também, vamos dar informações ao longo do período. Vem para o comércio de Sara nesse sábado, aberto até às 5 horas da tarde, segunda, claro, Dia dos Namorados, também estão todos prontos para presentear. Voltamos ao estúdio.
É isso aí, o comércio de Criciúma também renova, né, com a sua ação do último sábado mais, até as 5 horas da tarde, vai ter ação na praça, vai ter até um painel para tirar foto apaixonada, enfim, são aí as áreas do comércio se movimentando para atingir os corações apaixonados, mas também, claro, aqueles que querem renovar o guarda-roupa com a entrada da nova estação. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha com a gente nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. E lembrando que daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Depois, às 4 horas, vem a Hora da Graça, fechando a nossa programação e mantendo para você um final de tarde, um começo de noite de muita reflexão e oração. Fique conosco na nossa programação que é feito para você e para sua família. Uma boa tarde, um grande abraço, bom feriado para quem for feriadar e amanhã a gente se encontra aqui às 1h15 da tarde. Tchau!